diabetes mellitus do tipo 1. Esse paciente, tá? Ele indica que ele tem uma destruição da célula beta, que é aquela que produz a insulina, né? Então, esse paciente ele vai ter uma deficiência de uma forma absoluta de insulina. Pode falar. Então, ela tem uma deficiência completa, não é isso? Então, ela tem uma deficiência totalmente da insulina. Então, ela não produz a insulina, certo? É praticamente isso que ela faz, ela não produz. Se ela não produz, então significa que esse paciente, ele não tem como fazer a quebra da glicose, tá? Então, ele tem ali uma destruição das células betas, acontece ali num processo do próprio organismo, o sistema autoimune mesmo, tá? Ele detecta ali como a insulina, ele detecta a insulina como um agente inimigo, e aí ele destrói aquela insulina, então ele não deixa aquela insulina fazer aquela função que ela tinha que fazer, tá? Com isso, né, esse paciente, ele é acometido muito nas crianças, tá? As crianças que mais têm esse acometimento são as crianças ali na fase da adolescência, entre 10 a 14 anos, é quando a gente identifica a diabetes do tipo 1. Ela é uma diabetes genética, significa o quê? Por algum motivo eu tive uma falha no meu genes que não faz essa produção, não é isso? Ou meu anticorpo não deixa essa insulina ficar viva, não é isso? E esse paciente, ele tem ali uma coisa que a gente chama, que ele é chamado de insulino dependente. Significa que esse paciente é aquele tipo de paciente que ele vai ter que todos os dias fazer o quê? Ele vai ter que... Não permite aqui entrar mais essas pessoas. Ele vai ter que tomar a insulina. Então, esse paciente adolescente de 10 a 14 anos, ele todo dia vai ter que furar o dedinho e todo dia ele vai ter que tomar a insulina. Então, isso é significativo de insulino dependente. Ele está dependente da insulina, certo? Ele tem várias complicações. Tá? Essas complicações, elas podem vir de uma forma aguda, não é? Nós lembramos aí o que é aguda. Então, de forma aguda significa que é rápida, né? E, então, dentro disso, nós temos aí o coma diabético, as possíveis cetoacidoses, comas hipoglicêmicos ou até coma hiperosmolar. São todas complicações que podem levar esse paciente ao coma. Então, você lembra lá, o que é o coma? Coma é quando o meu paciente ele entra num estado de sono, não é isso? A perda da consciência. Pode falar, Sil, se você quer falar alguma coisa. Eu queria perguntar, professor, no caso desses jovens, né, que têm a mellitus tipo 1, eles têm como se curar ou não tem cura para eles? Não tem cura, tá? Como é uma falha genética, não tem como eu mudar o gene desse paciente, tá? Então, ele vai ter isso aí pelo resto da vida. Ok? Então, a fase crônica é quando esse paciente ele adquire um prognóstico no futuro e isso faz com que ele fique com mais problemas, ok? Tá? Então, dentro desses maiores problemas aí é onde ele tem essas patologias crônicas aí que a gente está observando aí, como problemas nos rins, não é isso? Ele pode ter microangiopatias, então ele tem problemas no coração, ele pode apresentar arteriosclerose, que é o que? Uma placa de ateroma que está pregando nas artérias e está entupindo, que podem levar esse paciente a um infarto, tá? Ele pode ter dores neuropáticas, né? Então, dores muito intensas, essas dores neuropáticas, ok? E em pacientes homens podem chegar até um quadro de impotência sexual, que é o caso final desse paciente. Só um minutinho que eu estou aqui, o Elcio não está conseguindo entrar na aula. Então, né, então a gente conseguiu entender um pouquinho da diabetes tipo 1, né? Então ela é uma diabetes geneticamente, né? Então ela é uma falha nos genes no meu paciente.
é acometido o adolescente de 10 a 14 anos, tá? Então, dentro disso, ele vai ser insulino dependente. Agora, nós temos a diabetes tipo 2, né? Então, a diabetes tipo 2, ela é uma diabetes que ela é adquirida, tá? Então, esse paciente, ele vai ali no contexto de vida, comendo bem, bebendo bem, achando que o mundo é uma alegria, não é isso? Do jeito dele. E com isso, ele adquire aí a diabetes aí ao decorrer dos anos, com a obesidade, a falta de atividade física, não é isso? Então, ele vai adquirir. Quando ele adquire isso daí, então ele vai ter uma deficiência relativa à insulina. Então, significa que, né, as células betas, elas ganham um problema, certo? E aí, dentro desse problema, ele tem um problema na produção. Então, quando ele vai produzir aí essa insulina, ele produz aí ela com falhas, tá bom? Certo? A maioria das incidências desse tipo de insulina, de diabetes, é com um ganho de peso, tá? Então, é um depósito ali grande de gorduras que vai fazendo isso daí, tá? E esse paciente, ele tem essa diabetes por esse excesso de peso, por esse excesso de gordura, tá? Esse paciente, ele também vai ocorrer, que é um dos grandes fatores que podem estar cometendo esse paciente, é a resistência da ação da insulina, tá? E o defeito que pode ocorrer na secreção dessa insulina, na fabricação, ok? Então, ele pode ter essas duas situações. Alguns indivíduos têm ação da insulina normal e ela pode ter só o defeito no secretor, tá? E aí, esse paciente ele é até mais intenso nessa diabetes, é mais descompensado, tá? Que seria lá o agente que vai quebrar, né, triturar aí essa insulina, tá? O desenvolvimento, ela é gradual, tá? Ela aparece as mesmas complicações que o meu paciente da diabetes tipo 1 tem, eu vou ter na tipo 2, tá? Sendo que o comportamento, ela é diferenciado. Então, esse paciente da diabetes tipo 2, ele adquiriu isso depois de adulto, tá? Nós temos um outro tipo de diabetes também que é encontrado muito nas mulheres, né, lá na hora da gravidez, tá? É conhecida como diabetes gestacional. Essa paciente, ela pode ter... Professor, Oi, pode falar. só para concluir, a diabetes tipo 2, ela tem cura? Diabetes tipo 2 pode ter controle, tá bom? Mas uma vez que adquire, não tem como... Porque eu descobri há pouco tempo que eu estou com diabetes, né? O médico passou um remédio. Nesse caso, tem como reverter esse quadro? Cura não, tá? A cura não é uma coisa que a gente consegue não, tá? A gente Mesmo consegue... parando de comer açúcar, tudo, fazendo um regime, não tem como Não, reverter esse quadro? não tem, tá? A diabetes, ela não tem uma situação de cura, né? Esse paciente, ele vai ter essa diabetes aí para sempre, ele só vai precisar controlar. Eu tenho dois tipos de diabetes tipo 2, aquele que vai ter que tomar um remédio, né, que o médico deve ter passado para você, metformina, Isso, glibenclamida, foi né, esse, certo? metformina. E ou paciente diabetes tipo 2 que vai precisar só de controle, tá? O diabetes de tipo 2 que vai precisar só de controle, então isso significa que ele não tem dependência de medicamentos ainda, mas ele não deixou de ter a insulina, o defeito da insulina, tá? Então Mas ele o tem o médico mesmo falou que defeito. se daqui a 6 meses os meus exames der normal, ele tira o remédio. Isso, mas você continua sendo uma paciente de diabetes, ok? Então tem que tomar Tá. cuidado com isso. Obrigada. Tá? Aí, assim, você vai ter que estar sempre controlando, vai ter que estar sempre moldando, tá? Porque você já tem a deficiência estabelecida, então agora você precisa controlar. Ao decorrer dos anos, quando você for fazendo um controle, é igual quando você vai andar de bicicleta, não é isso? No primeiro dia você anda cambaleando, aí você vai treinando e vai melhorando no andar de bicicleta, né? Mas isso significa que você é o especialista da bicicleta? Não, você só é um cara que consegue andar de bicicleta. Então é a mesma coisa da diabetes, tá? Você vai controlando, então tu vai ficando mais resistente. Por exemplo, hoje nós temos um quadro de pacientes com alergia que usam o próprio alérgico,
para curar a alergia. Significa, por exemplo, paciente que tem alergia ao leite. Aí o médico ele faz o quê? O alergista. Ele vai te dar gotinha de leite, depois ele te dá um ml de leite, depois ele te dá um copinho de 30 ml de leite, depois ele te dá um copo inteiro de leite. Eu deixei de ser alérgico? Não. Eu só adquiri o quê? A resistência ao meu próprio problema, que é a minha alergia. Mas eu não deixei de ser alérgico. Tá? Então, vamos lá. Continuando. Podem ir perguntando quando precisarem. Diabetes tipo gestacional é aquele paciente que ele tem uma hiperglicemia diagnosticada durante o período da gravidez, tá? Então, ela tem uma intensidade variada, geralmente vai se resolvendo ali nos períodos do pós-parto, então significa que é uma diabetes somente no período gestacional, né? Na maioria dos casos, ela vai sumir, tá? Nesse paciente, depois ali que ele ganha esse neném no pós-parto, tá? E pode estar retornando a anos depois, tá? Em anos depois ela pode estar entrando aí novamente e adquirindo essa diabetes, tá? Então pode estar acontecendo aí também isso. Não sei por que o El não está conseguindo entrar, o Elson. Então, o que acontece com essa gestante? Ela tem um pico, não é isso? Porque, na verdade, ela tem 2 pessoas ali dentro dela, tá? Ela tem alguns fatores aí que podem ser influenciadores para essa paciente ter diabetes gestacional, tá? A diabetes não vai causar, a diabetes gestacional, ela não vai causar uma diabetes na criança, no bebê, tá? Então, a gente não tem essa informação aí de que vamos ter essa situação, ok? Tá? De um diabetes aí, né, nesse RN, mas é importante a gente estar sempre olhando ali no nascimento ali, ou aquele RN, porque ele pode ter uma descompensação. Porque quando acontece o quê? O meu paciente, quando está com diabetes gestacional, ela dá hiperglicemia, então ela pode gerar aí, né, nesse bebê uma hipoglicemia, uma queda glicêmica, porque ela tenta compensar, né, a hiperglicemia que ela está tendo, e isso pode acometer a criança. Como é que eu vou fazer o rastreamento? Como é que eu vou identificar? Como é que eu vou olhar isso daí, né? Como é que eu vou saber que esse paciente ele tem, tá? Eu vou olhar o quê? Eu vou olhar o rastreamento da glicemia de jejum, né, que a gente vai aprender aqui agora, tá? E a gente vai fazendo... Oi. Essa diabetes gestacional, ela tem cura? Sim, na verdade, a diabetes gestacional, ela fica mais exatamente no período de gravidez, tá? Se eu identifiquei a diabetes num período de gravidez e eu realizei um bom tratamento e eu estou fazendo um bom cuidado, então a diabetes ela vai embora junto com a retirada do neném, né? Então, com o parto, a criança melhora e a mãe também fica bem sem a diabetes, tá? Pode acontecer. Perfeito? Mas se ela não cuidar, se ela não tratar, aí o que ela pode ter? Ela pode adquirir mais na frente a diabetes, tá? Se ela não tiver um cuidado. E dentro disso, então, a gente tem o quê? Então, a gente tem a glicemia de jejum, que a gente faz ali nos pré-natal, não é isso? E a gente tem um tal de TTG, que é o teste de tolerância à glicose. Eu acho que alguns de vocês já devem ter feito esse exame, é um exame simples, tá? Que a gente vai lá para o laboratório, lá no laboratório eles colhem a glicemia da gente, depois eles pedem a gente para tomar uma glicose lá, que não tem um gosto bom não, e você aguarda ali por mais 1 ou 2 horas, depois ela realiza o teste novamente, né? Então é para ver a tolerância de glicose, então é isso que ela vai observar, tá? Professor? Oi. Quando eu estava gestante, a médica pediu esse exame, né? Aí ela falava que o meu bebê era muito grande e tal, e ela vivia repetindo esse exame, porque ela achava que eu tinha essa diabetes gestacional, que eu lembro. Aí ela falou assim, Andréa, pode ser que os seus exames dê negativo, mas mesmo assim você esteja com diabetes gestacional, que existe.
É verdade isso? Pode ser, sim, tá? Que você tem essa diabetes gestacional aí, mesmo sem uma conformidade do do exame. E o recém-nascido obeso, ele é um fator aí, né, que desencadeia aí a investigação da diabetes gestacional, sim, tá? A obesidade do feto, tá? Então, assim, Ah, um feto entendi. 4 quilos, 3 quilos e tanto, né? Uhum, Que realmente necessita aí de um cuidado, ok? entendi. Então, ó, a Entendi. diabetes. Quando é que eu vou identificar realmente? Quando é que eu consigo saber que esse paciente ele tem diabetes gestacional? Lá na 25ª semana de gestação, tá? Então é onde a gente vai fazer esse teste de TTG. A gente pode fazer os testes rápidos de glicemia em jejum, né, durante o período antes dos 25 semanas, tá? Mas o teste de confirmação para diabetes gestacional é lá de 25 semanas. É importante já ficar controlando, tá? Então a gente já precisa estar controlando aí esse teste, esse monitorando, né? Essa paciente durante esse período, tá? Para que eu consiga desenvolver aí um cuidado necessário para esse cliente, tá? Quais são os fatores de risco para uma mãe ou uma mulher, não é isso? Ter diabetes gestacional, tá aí, ó. Então, os fatores de risco é obesidade, história familiar de diabetes. Então, se você já tem parentes como mãe, pai, avós que têm diabetes, então você é um paciente que tem a predisposição a ter. Baixa estatura, então os baixinhos têm uma predisposição maior a ter, tá? E se você já teve filhos anteriores que tiveram gestações onde a criança ela tinha um peso a mais, né? Então ela está fora do padrão ali de peso pela idade dela. E se você também já tiver tido outro filho e dentro desse outro filho você teve diabetes gestacional, tá? Então é um fator de risco aí muito grande. Né? Teve diabetes gestacional no primeiro, vai ter no segundo, vai ter no terceiro, vai ter no quarto, tá? Então é muito comum isso daí acontecer. Por isso é importante a gente tomar muito cuidado, né, cautela dentro desse processo aí da diabetes. Temos uma outra diabetes, que é pouco conhecida, mas a gente tem que falar dela, que é a chamada diabetes insípidos, tá? É uma condição incomum na qual a urina não é concentrada e sim diluída, se semelha muito com a água, então ela é bem transparente, tá? Esse paciente ele tem uma lesão, tá? Essa lesão ela acontece lá na glândula da hipófise e isso faz com que ele tenha uma deficiência em liberar o ADH. Essa situação faz com que esse paciente ele tenha uma inabsorção de água pelos tubos renais e aí, nesse caso, esse paciente ele pode ter essa diabetes insípidos de forma genética, tá? Ou também adquirida. Naturalmente, pacientes que possuem mielomas, anemias falciformes, pacientes que possuem hipercalcemia crônica. O que é uma hipercalcemia crônica? Ele tem um quê? Cálcio, não é isso? Tá? Aumento do cálcio. Tá? E ele pode também ser uma diabetes insípidos utilizado por pacientes que possuem uma outra patologia, como, por exemplo, a hipertensão, e faz uso de diuréticos, ok? Então, esse uso contínuo de diurético pode ser um fator que desencadeia esse tipo de diabetes insípidos. E outra coisa também que a gente acaba fazendo descontroladamente, o uso de corticoides, tá? Corticoides, ele também pode ser um fator. Aí você vai falar assim, nossa, professor, Eu falei, aí você usa na sua casa. O famoso Predizin é um corticoide, né? E ele não é bom aí para ajudar as crianças aí nos problemas respiratórios, nas gripes, não é isso? Então ele é muito bom utilizado. E ele é um corticoide que aí faz com que o paciente ganhe peso, então ele tem acúmulo de gorduras, é isso, e ele pode ter aí a famosa diabetes pelo uso descontrolado desse corticoide. Tá? Os principais sintomas que esse paciente apresenta, assim como todos os outros sintomas, ele pode apresentar uma sede intensa. Só que na diabetes insípido, essa sede intensa é principalmente por água gelada. E ele ingere grandes quantidades de líquido. Então, é muita água, tá?
certo? Esse paciente, ele chega, às vezes, né, coletar aí, quando a gente faz essas coletas de urina, quando a gente avalia esse tipo de paciente, a beber 1 litro de água por hora. Então, a gente tem esse daí, mais ou menos esse 1 litro de água por hora. Imagina você beber 1 litro de água por hora, tá? Num período de 24 horas, você bebeu mais de 20 litros de água, tá? E ele tem uma urina com muita frequência, então ele tem um aumento dessa micção urinária, tá? Ele vai ser uma pessoa desidratada, porque como ele tem uma deficiência na hipófise, então ele não absorve essa água, então a mesma água que entra, ela vai sair, tá? Então é por isso que ela fica transparente, né? É uma água mais, um xixi bem clarinho, né? E o que eu faço de avaliação que o médico vai pedir? Ele vai pedir a coleta de exame de urina de 24 horas, que é aquela que a gente bota na geladeira, né? E vai toda vez que fazendo xixi, fazendo dentro do potinho. E pode pedir os exames laboratoriais, né? Que são os de sangue, que ele pode pedir sangue e urina, então ele pode pedir glicose, ureia, cálcio, potássio e sódio, tá? O tratamento intranasal, pode ser em subcutânea, IM, ou até intramuscular, ou intravenosa, ok? Então, esse paciente ele pode fazer o tipo de tratamento, e o medicamento usado para esse paciente de diabetes insípido é o desmopressina, tá? É o medicamento utilizado nesse tipo de diabetes. Então, vamos lá, para que a gente entenda. Então, a gente tem esses 4 modelos de diabetes, tá? 2 são importantíssimos, é importantíssimo vocês que vão apresentar aí, né, devem estar anotando tudo aí, a galera da diabetes deve estar aí com todas as anotações aí bem bonitinha, né, para apresentar amanhã, ok? E é importante a gente agora lembrar os sintomas. Quais são os principais sintomas que esse paciente tem dentro de um quadro de diabetes? Seja ela diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, gestacional ou insípido. Então, ele tem aí 4 coisas importantes que eu preciso saber para que esse paciente tenha diabetes. Primeiro, poliúria. Segundo, polidipsia. Terceiro, polifagia. E o quarto, perda involuntária de peso. Todo mundo decorou aí? Sabe o nome dos termos técnicos bem bonitinho? O significado de poliúria, polaciúria? Eita, né? Ainda não, né? Que ainda não chegou no P. Então eu vou lá confessar para vocês lá o segredinho. Tá vendo lá, ó? Então, polifagia significa que esse paciente tem muita fome, muita mesmo, tá? Come ao extremo. Não é o pedreiro, tá? Porque o pedreiro, ele come na hora do almoço, na hora da janta. É o prato de pedreiro. É o cara que come toda hora, tá? Então, esse cara polifagia. Eu tenho ali, na diabetes tipo 1, um nível muito comum que eu tenho desse paciente é a perda de peso, tá? Esse paciente, ele tem a perda. Na diabetes tipo 2, ele ganha peso, mas ele também pode perder. Então, eu posso ter os 2 fatores de ganho e de perda de peso, tá? Então, os 2 eu posso estar fazendo. E eu tenho ali a urina doce, que era um dos métodos utilizados antigamente para avaliação da diabetes. Então, eu só descobria que alguém tinha diabetes quando ele fazia o xixi, né? Então, ele fazia um xixizinho lá, na hora que ele terminava de fazer o xixi, eu aguardava ali alguns minutos, tá? E dentro disso, a formigaiada juntava toda lá naquela urina. Então, ele tinha uma urina muito doce, tá? Então, dentro disso, era a famosa identificação da diabetes. O problema desse tipo de investigação é porque eu ia ver esse paciente aí num quadro muito elevado da diabetes dele, tá? Então, quando eu tenho uma urina muito doce, e faço muitas vezes, tá? Urina também, tá? Então, eu tenho uma poliúria, tá? Então, poliúria, micção urinárias repetitivas e frequentes, urina doce, tá? Ele urina muito. Além disso, o meu paciente ele vai ter desânimo, fraqueza, um cansaço físico. E com isso também, ele falou para vocês, né? A água gelada, a água normal,
esse paciente ele tem muita sede. Então, esse fator de ter muita sede significa que ele tem uma polidipsia, tá? Então, polidipsia significa muita sede. Além também de ter dificuldades em cicatrização. Então, a diabetes ela vai causar um comprometimento no meu sistema. Tá? Esse comprometimento no meu sistema vai fazer com que eu tenha uma redução dentro do processo de coagulação, né, e dentro do processo de tamponamentos. Então, minha ferida, minha cicatrização, o crescimento tecidual, ela se torna um pouco mais dificultosa no meu paciente, tá? Então, é importante a gente tomar esse cuidado nesse atendimento desse paciente, tá? Principalmente na região dos membros inferiores, que é a região mais longe, mais profunda, certo? Do nosso corpo, que isso faz com que o meu paciente ele tenha essa dificuldade. Então, onde a gente encontra o famoso pé diabético. Temos as infecções, não é isso? Na pele, na urina, nas genitálias. Esse paciente ele pode ter muitas infecções, tá? Frequentes. Ele pode ter uma perda de alteração visual, a acuidade visual diminuída, ok? Então, são todos esses fatores. Outros sintomas podem estar associados, como, por exemplo, a fadiga, que a gente também tem, a fraqueza, a letargia. O que é a letargia? É aquele paciente que demora para responder, ele está meio cansado, fala meio devagar, tá? Então, isso é letargia. Aí ele é meio lerdo, é só você lembrar, lerdo, letargia, ok? Tá? Aí ele pode ter os pruridos, que pode ser cutâneos, vulvar, a inflamação da glande, do prepúcio, que é o balonopostite, tá? Que é essa inflamação, e as infecções de repetição. Então, também são sinais que às vezes não estão associados à sede, esse paciente não tem aquelas outras associações, mas ele tem esses sinais, que aí alerta ali a lanternazinha do médico para que ele possa investigar se esse paciente tem ou não diabetes, ok? Muitas vezes é feito algumas complicações crônicas, né? O paciente ele pode ter essa complicação, como a neuropatia. Então, ele vai ter uma dor ali, né? E uma dor que vai ser ruim, vai incomodar muito, tá? Então, as neuropatias, as retinopatias, as doenças cardiovasculares, arterioscleróticas, tá? E outra coisa importante, toda patologia ela não é totalmente assintomática. Lembra que eu falei para vocês? Elas são rotineiras do nosso dia a dia. Por exemplo, hoje você pode estar achando que você não tem nada, mas você está cansada porque seu dia de trabalho foi puxado. Mas você pode estar tendo aí uma situação de um problema mais sério, tá? Então, por isso que eu coloquei lá, ó, a diabetes ela é assintomática, tá? Então, ela não tem ali sinais que vai demonstrar para você exatamente que você está tendo diabetes. Você tem umas sintomatologias. O que eu vou fazer dentro dessa avaliação desse paciente? Então, o que eu vou observar? Então, eu coloquei aqui, ó, e como é que vocês vão olhar? Então, eu vou ver o resultado dos exames relacionados ali ao diagnóstico ou até mesmo o controle. Vou ver ali na apresentação inicial a evolução, o estado atual desse paciente, tá? Vou ver se ele tem ali uma frequência, uma gravidade da causa, qual é o tipo da causa dele, tá? A história do contexto, os padrões alimentares, o estado nutricional, né? Em crianças e adolescentes, isso é fundamental, olhar a história alimentar, fazer um tratamento prévio, incluindo dieta, automedicação, o tratamento dela vai ser ali intensificado por ela mesma, tá? Vejo se ela tem dentro da família história de diabetes, então eu vejo ali história de diabetes nos pais, nos filhos, nos irmãos, nos avós, tá? As infecções que essa paciente teve de pele, dentes, trato urinário, o uso de medicação que podem tratar a alteração, ver se ela faz atividade física, se ela tem algum risco, né? Então, às vezes, algum paciente ele já tem ali um risco de tromboses, arteriosclerose, então esse paciente ele já tem uma predisposição também a diabetes. Vejo o estilo de vida, a história obstétrica e alguma complicação que esse paciente pode ter de forma crônica.
Depois que eu colhi da história desse paciente, aí agora eu venho para o exame físico. Né? No exame físico, eu vou olhar o peso, a altura, a cintura, a maturação sexual, para ver se o meu paciente tem diabetes tipo 1, não é isso? A pressão arterial, o fundo do olho, tá? Porque vai ser mostrado muito na diabetes tipo 2, a tireoide, o coração, o pulso periférico, os pés do paciente do diabetes, ele tem um pé mais ressecado, uma pele, tá? Escura, grossa e averrugada, não sei se vocês já viram isso, mas olha aí a fotinha que eu mostrei para vocês aí, de como é que fica a pele desse paciente diabético aí na questão da nuca, tá? Ela fica com essas rugas aí, então é muito característico aí da diabetes, tá? E eu vou fazer o quê como profissional? Como é que eu vou trabalhar? Eu vou ter que avaliar, não é isso? Então, eu vou avaliar esse paciente através da glicemia de jejum. Essa glicemia, ela é sem nada, tá? Eu posso utilizar a hemoglobina glicada também como um diagnóstico de diabetes, que é uma avaliação laboratorial. Posso avaliar colesterol total, HDL, triglicerídeos, creatinina, exames de urina para ver o possível infecção urinária, algumas proteinúrias, corpos cetônicos, sedimentos, que são sinais de infecção que esse paciente está relatando, tá? Microalbuminúria, que também pode ser encontrado no exame de urina, então ele está liberando albumina na urina, tá? E posso fazer também até um eletrocardiograma em pacientes adultos para ver se ele não tem uma complicação que pode gerar ali um fator aí que atrapalha a vida desse paciente. Qual a meta que eu tenho que fazer nesse paciente? Controle, não é isso? Então, eu preciso controlar esse paciente, né, ver ali um método de trabalhar ali, seja ele metabólico ou de outra forma, ok? E com isso eu vou começar a trabalhar o quê? Mudança de vida, a farmacologia vai atuar ali com a farmacoterapia, vamos trabalhar as complicações e as prevenções, tá? Desse paciente. Então, eu vou fazer uma intervenção preventiva de uma forma metabólica para proteger o sistema cardiovascular, né? Algum tipo de tratamento que ele pode acometer aí no seu futuro, tá? Então, eu vou trabalhando isso. Vou trabalhando ali planos, como, por exemplo, no plano alimentar, eu vou ver o IMC, né? A gente vai falar desse IMC, que a gente vai colocar ali o paciente num parâmetro de IMC bom, né, que é o IMC entre 18% a 25%, estimular ali uma atividade física, pedir para esse paciente não fumar mais, melhorar níveis como glicose, né, hemoglobina glicada, colesterol, como o LDL, o HDL, triglicerídeo, trabalhar a pressão arterial e também fazer as vacinações para que esse paciente tenha uma imunidade boa. Tá? Então, tudo isso são fatores que, por mais que a gente pense que não, são fatores que melhoram aí o controle glicêmico. Terapêutica. Então, olha só, quando a gente vai trabalhar a terapêutica, a diabetes tipo 1, ela tem uma maior complexidade, um maior cuidado. Os clientes, geralmente, são acompanhados por especialista, como o endócrino, tá? O encaminhamento deve ser imediato, porque o cuidado pode trabalhar aí uma complicação, não é isso? Então, ele tem que evitar essa demora desse atendimento, porque ele vai ter uma descompensação e pode ter a morte. Então, nós temos uma outra coisa também, que é a hiperglicemia indeterminada, tá? O que é essa hiperglicemia intermediária ou indeterminada? São aqueles pacientes que são classificados como portadores de uma hiperglicemia, que devem ser informados sobre o seu risco maior, o desenvolvimento da diabetes, mas ele ainda não tem. Por exemplo, eu tive um pico de glicemia, então não significa que eu sou diabético. Então, por exemplo, eu peguei lá a Edileuza agora, furei o dedinho dela, né, vi a glicose dela está 450. Então, ela é diabética? Não. Ela deve ter comido muito doce, ela não deve fazer uma atividade física regular, deve estar dormindo pouco, então isso alterou a diabetes, a glicemia. Então, ela vai ter um pico de diabetes, mas ela ainda não é diabética. Para eu fazer que esse paciente é diabético, eu tenho que fazer todo aquele controle que eu já fiz anteriormente, né? Não só um resultado me mostra que eu tenho diabetes, eu tenho que fazer todo um processo de avaliação, de história, exames repetitivos, ok? Tá?
Então, é uma das coisas importantes. É esse paciente aí que ele fica nessa intermediária. Outra coisa que a gente tem que observar, né, é a mudança do estilo de vida e a farmacologia, né, que vai trabalhar ali com a farmacoterapia. Então, eu preciso trabalhar o controle da glicemia com a mudança do estilo, fazendo atividade física, né, levantando e dormindo mais, não é isso? Levantando mais cedo, dormindo mais cedo também para ter uma hora de sono boa, né, a alimentação saudável, tudo isso. E o remédio que a gente vai falar já os nomes deles, que vai trabalhar ali o controle, ajudando você com o estilo de vida. E temos que trabalhar as possíveis complicações que esse paciente possa ter, né? Então, eu tenho que também pensar ali um possível complicador que esse paciente pode ter. Então, por exemplo, um tratamento de prevenção de complicação que eu tenho é, por exemplo, o tipo de sandália que o meu paciente diabético vai usar. Porque lembra que eu falei para você que ele pode ter o risco do pé diabético? Então, ele não pode estar usando qualquer sandália. Então, eu tenho que prevenir um complicador. Porque se esse paciente ele corta, fura, maceta, né? Faz alguma coisa nesse pé, eu tenho um problema. Então, eu tenho um problema de cicatrização. Então, esse paciente ele pode ter o pé diabético e vai amputando, tira um dedo, tira 2, tira 5, tira um pedaço do pé. Daqui a pouco ele está sem a perna inteira. De tanta amputação que é feita por causa dessa falha nesse processo, tá? Então, é um complicador. Olha aí, ó, os pés diabéticos que eu mostro para vocês, tá vendo? Então, aí são todas pessoas que tinham os pés totalmente inteiros, e aí, devido ao mau cuidado, né, isso, e uma vez que faz a ferida, não tem reversão, então a gente fica trabalhando, fica treinando, só que não é uma coisa muito comum de se ver a recuperação, sabe por quê? Porque, por exemplo, quando você está com um calo no pé, você deixa de usar os seus sapatos? Não deixa, não é isso? Você continua usando, você bota uma meia, 2 meias, um papel higiênico, você faz de tudo para diminuir a dor, mas não deixa de usar aquele produto. Então, a mesma coisa é o paciente diabético. Então, ele tem uma ferida, você fala para ele, ó, não pode sujar, não troca o curativo, não mexe. E ele não mexe. Aí vai fazendo isso daí, ó. Certo? Olha lá, ó. Era somente um pedacinho do pé, vai arrancando os dedos, vai arrancando todos os dedos, daqui a pouco ele arranca um pedaço da perna, tá? E assim a gente vai tendo as amputações aí que são feitas. Aqui eu tenho uma tabelinha, né? Não é meu forte nesse momento. Vocês terão uma aula só de nutrição para ensinar aspectos nutricionais bons, tá? Então eu coloquei aí só o que são melhor. A pirâmide ela funciona assim, ó. A base é tudo. Então o que eu tenho na base é o que eu necessito comer todos os dias. E o ápice da minha pirâmide, que é a parte mais fininha, é aquilo que eu devo diminuir e quase nunca utilizar, né? Então, se você olhar lá, a minha pirâmide ela é de cabeça para baixo, né? Porque eu como tudo que está lá em cima e não como nada do que está aqui embaixo. É a minha pirâmide, certo? Tá? Então, ela é ao contrário, mas essa seria ali a base nutricional para que a gente desenvolvesse ali bons cuidados de saúde. É importante a gente trabalhar também a quantidade energética inserida, né, com a atividade física. Não quero tirar nem acabar com os nossos personal trainer, certo? Porém, o nosso paciente, ele precisa, né, de uma atividade física moderada. Aquela história, né, de vocês ir lá, fazer crossfit todos os dias, fazer academia todos os dias, nem sempre é a melhor atividade física a se fazer, ok? Tá? Aquilo vai te ganhar massa muscular, vai te deixar mais com o corpo mais nivelado, mais bonito, mais saudável. Mas não significa que aquilo será bem para a sua saúde, estará bem para a sua saúde, tá? Então, a atividade física ela tem que ser de uma forma moderada, 3 vezes por semana, tá? Inicia-se com uma caminhada, por exemplo, depois vai para uma corridinha michuruca, depois vai melhorando para uma corridinha maior. Então, você tem que ir trabalhando a melhoria do teu corpo e não simplesmente fazer o que o CrossFit faz, tá? O CrossFit ele é uma técnica muito boa para você adquirir força, mas você chega lá hoje
e ele já bota você para ralar, que amanhã você nem anda. Tá todo arrebentado, todo moído. Não é bem assim que deve funcionar, tá bom? Aqui eu coloquei alguns alimentos, o uso moderado de adoçantes, tá? Os adoçantes, eles não ajudam no contexto da diminuição de diabetes, ok? Porque nem é o açúcar que é o nosso vilão na diabetes. Na diabetes, o nosso vilão se chama carboidratos. Então, o que é que a gente come aí que é maravilhoso para aumentar a nossa diabetes? Arroz e macarrão, não é isso? São os maiores carboidratos que estão nos nossos pratos diariamente, tá? Então, nem é a glicose em si, não é o açúcar. Alimentos diets e lights, tá? Então, tem uma diferença entre esses dois. Os diets são aqueles que não têm a sacarose, que seria ali a glicose, né, do indivíduo, tá? Então, eles são destinados a indivíduos diabéticos, tá? Então, o diet significa que esse paciente diabético, ele pode tomar porque não tem esse açúcar, que é a glicose, esse sacarose, tá? Mas ele tem um valor teórico elevado que pode ter um teor de gordura e outros componentes. O light é aquela para você utilizar que ela tem um menor valor calórico, então ela reduz, né, a relação dos alimentos convencionais. Então, ela é menor do que aquilo que você já utiliza. Então, é utilizado para técnicas de emagrecimento. A diet, para quem tem problema com diabetes, o light, para quem quer emagrecer, ok? Esse aqui é um importante chart, né, para vocês olharem o que a gente pode ser no futuro, tá? Então, temos que tomar cuidado para não estarmos todos assim, ok? No nosso futuro. E aqui nós temos os fármacos, então vamos falar dos fármacos, ok? Então, ó, a primeira coisa que eu tenho de fármaco, deixa eu só pegar a canetinha aqui. Ixi, tá... Tô sem a canetinha. Aqui, achei. Então, ó, eu tenho a canetinha, o meu primeiro propósito de remédio é a metformina, ok? Tá? Não vou mexer muito, que eu tô com o mouse do notebook e não vai sair muito bem do jeito que eu queria. Então, eu tenho a metformina, tá? Então, a metformina é o meu principal agente. Naturalmente, ela é uma metformina de 500 miligramas, onde a gente tem uma dose fracionada de até 2.500, né, gramas aí por um período de 24 horas. Então, ela pode ser tomada de 1 até 3 vezes ao dia, tá? Durante as refeições. Quando eu falo durante as refeições, ela é antes ou depois das refeições? Como é que vocês acham? Eu vou controlar uma comida que eu estou comendo. Eu vou controlar ela antes de eu comer ou depois que eu comer? Ele passa para me tomar depois. Oi? Passou para tomar depois da comida. Não, você vai controlar, ele passou para você antes, tomar né? depois. Só que olha só, muito bem lembrado. Se eu vou controlar a absorção da comida, então eu preciso beber esse remédio antes das refeições, não é isso? Porque ele começa a fazer o efeito e chega a comida. Se eu colocar a comida, como é que eu pego essa comida lá sendo metabolizada? Tá? Então, algumas vezes você vai tomar ela antes das refeições, tá? Aí nós temos 2 outros remédios aqui que são associados. Eu tomo um, eu tomo o outro, ou às vezes o médico associa os dois, que é os famosos sulfonilureias, ou conhecidos como glibenclamidas e o glicazida, tá? Esses dois remédios, eles são associados com metformina, ele também é tomado nas refeições, tá? E eles têm as miligramagens de 2,5 a 20 miligramas, podendo ser administrada 1 até 2 vezes durante um período de 24 horas, tá? Ou até mesmo 3, tá? Em alguns casos, um paciente uma diabetes mais elevada, eu posso tomar em até 3 vezes.
Temos o glicazida, que é de 40 miligramas, e eu posso tomar até 320 num período de 24 horas, então eu posso dividir isso em uma ou duas vezes ao dia também nas refeições. Então, esse é para o nosso paciente lá do diabetes tipo 2, não é isso? Então, meu paciente que adquiriu diabetes, esse vai tomar esses remédios. Metformina, glibenclamida e o glicazida são os principais. Agora, o meu paciente que tem diabetes tipo 1, tá? Esse paciente, ele é insulino dependente, então ele vai tomar a insulina, tá? Nós temos 2 tipos de insulina ofertada a esse paciente insulino dependente, tá? A primeira é a insulina NPH. Todo paciente que é insulino dependente, ele faz uso da insulina NPH, ok? Tá? Então, ele vai fazer ali em torno de 1, 2, 3, 10, 20, 30 unidades, tá? Sempre ela é feita naturalmente à noite, então, quando ele coloca ao deitar, é porque ele quer fazer à noite. Essa insulina, ela vai ser calculada, né, 0,2 unidades, tá, ao quilo desse paciente, tá? E dentro disso ele vai observar esse paciente se ele tem ali um efeito rebote, né? Então ele está tendo uma hiperglicemia, eu botei a insulina, aí eu vou lá e tem uma hipoglicemia. Então, se ele tiver um quadro de hipoglicemia, automaticamente eu já posso reduzir 4 unidades daquela unidade que eu estou dando. Então, se eu estou dando 6, eu reduzo 4 e dou só 2, tá? É importante observar, porque o meu paciente, dependendo, ele faz uma dose de injeção, certo? Ou ele pode fazer 2 doses de injeção, tá? Então, ele pode utilizar 1 ou 2 vezes ao dia. Se ele utilizar uma vez nas 24 horas. Se ele for utilizar 2 vezes, de 12 em 12, tá? Então, é de 12 em 12 horas. Esse é o que ele toma, NPH. Mas nós temos alguns pacientes que eles possuem uma diabetes muito descompensada, né? Com esse padrão de descompensado, então ele precisa regular. Então, essa insulina aqui, ela pode demorar de 10 até 12 horas para ter o efeito desejado, o efeito esperado, para chegar a um ponto de dose máxima, tá? Então, ela demora muito tempo, tá? Essa insulina, ela demora muito tempo mesmo para fazer efeito. Então, não é uma coisa de, Elter, você toma agora e vai melhorar agora. Não, eu tomo agora para melhorar amanhã de manhã, ok? Aí, com isso, a diabetes do meu paciente ainda continua aumentando. Então, se ele está com uma diabetes, né, e essa diabetes, tá, ela está descompensada, tá? Então, significa que o meu paciente, ele precisa tomar uma nova insulina, certo? Que faça efeito na hora, tá? Então, olha só. Então, a NPH, ela pode durar ali, para ter ali uma reação boa, de 12 até 24 horas. Então, quando isso daí, né, vai ser ruim no meu paciente, então a gente corre para essa daqui, certo? Que é chamada insulina regular. Essa insulina regular, ela vai fazer ali, né, dentro das principais refeições, tá? Eu posso administrar. Geralmente ela vai ali, pode ser feita de 3 vezes ao dia, dependendo do nível de glicose desse paciente, tá? Ela tem um efeito rápido, tá? De 2 a 4 horas, ela já fez ali o efeito esperado, que significa o quê? Abaixar. Então, eu associo. Então, por exemplo, eu tomo a NPH e eu percebo que o meu paciente, no período da tarde, ele tem sempre uma glicose mais alta. Então, eu posso associar essa insulina regular para abaixar e deixar no nível normal, para essa NPH continuar controlando, tá? Além disso, eu tenho uma outro tipo de insulina que é chamada de ultra rápida, tá? A insulina ultra rápida, ela nem tem dentro de todos os locais, né? Então, nós temos muito nos hospitais particulares, tá? Ela é chamada de Lipstro, tá? Então, o que é essa insulina? Ela tem um efeito rápido de 30 minutos, mais ou menos, tá?
Então, ali de 5 a 10 ela já está fazendo o efeito, de 30 minutos ela já está fazendo o efeito desejado. Em 2 horas, essa paciente já tem toda a ação da insulina feita, tá? E aí, depois de 2 horas de uma ação totalmente, né? Ela está no nível mais elevado de força, essa insulina. Ela dura ainda de 3 a 4 horas, certo? Se de repente eu vou fazer ali a minha insulina NPH, ela vai ter ali um início de ação de 30 minutos, tá? Uma ação ali de pico, de chegar ao ponto máximo da regular, ela chega ali de 2 a 3 horas, e ela vai manter ali esse quadro por 5 a 6 horas. Se eu vou utilizar a NPH, então esse paciente, para ter ali o início da ação, vai demorar 90 minutos, né? Então são quase 2 horas, tá? Ela não tem pico, porque ela vai sendo utilizada de uma forma constante, tá? E ela vai ficar ali por mais ou menos 24, 12 horas ali fazendo esse efeito aí, né, de uma forma lenta. Naturalmente, essa insulina NPH é a transparente, perdão, é a branquinha, tá? Vai estar escrito NPH e ela é branco leitoso, tá? A regular, não, ela é transparente, tá? E vai estar escrito regular nela lá. E a ultra rápida, naturalmente, ela já vem dentro na seringa, tá? Então, a ultra rápida, o paciente já tem a própria seringa. Condições clínicas para um tratamento imediato de insulina, todas as vezes que o meu paciente tiver uma hiperglicemia acima de 270, então decorem esse número, acima de 270, esse paciente está tendo uma acidez, não é isso? Então a gente chama de cetonúria, cetonemia, tá? Cetonúria é uma cetoacidose na urina, cetoanemia é uma cetoacidose anêmica. Ele pode estar com problemas renais, pode estar com infecção, tá? Cirurgias, e dentro disso a gente já tem aí o teste, tá? Como é que eu vou fazer o teste? Esse teste ele é realizado para controlar o nível de glicose dos pacientes diabéticos, para ajudar também no processo da NPT, que é um outro processo de alimentação, que é a nutrição parenteral total. E dentro disso a gente tem aí os principais fatores que a gente pode trabalhar aí com esse paciente. Então, o que eu vou observar? Meu paciente, quando ele é um paciente normal, tá? Ele vai ter aí um padrão de até 99 mg/dl. Significa o quê? Que esse paciente, né, ele vai estar no nível sem sinais e riscos de diabetes, tá? Até 99 mg/dl. No pré-diabetes, aí esse paciente ele já não vai ter mais esse nível de 99, ele vai estar entre 100 a 125, tá? É importante observar que quando eu falo desses valores de referência, eu falo desse valor com o paciente em jejum. Quando eu digo em jejum, é em jejum total, ok? Não pode beber nada, nem molhar o bico no café. Se ele molhou o bico no café, ele já parou de ser o paciente de jejum. Ah, professor Elton, mas é porque eu tenho o costume de levantar e beber água. Já acabou o jejum, tá? Ele não pode mexer com nada. Do jeito que ele levantar, ele tem que ir lá e fazer o teste. Alguns relatos de alguns livros ainda diz que eu não posso nem escovar os dentes. Então é o que? Levantou, furou o dedo. Se eu escovar os dentes, eu tenho aí uma alteração da diabetes, tá? Do meu paciente. Então eu tenho um nível de alteração. Por quê? Porque a gente tem na escova açúcar. Então eu tenho um nível de alteração aí da glicemia. Então isso é chamado pré-prandial, tá? Que a gente chama pré-prandial. Se esse paciente ele tem diabetes, então eu vou absorver nesse paciente que ele fica aí com um superior a 126, tá? Mas nesse padrão de 126 eu ainda não faço aí, nível hospitalar, eu não faço eu não faço insulina nesse paciente. Para iniciar a insulina, ele tem que estar superior ali, tá? De 180 a 200.
tá? Então, os sintomas clássicos ali mais a glicemia ocasionada. Então, para que eu faça algum tratamento de insulina, ele vai estar ali entre 180 a 200 milímetros de decilitros, tá? Esse paciente, tá? Ele vai com 126 no jejum, ele é considerado um paciente com suspeita de diabetes, tá? Então, ele vai fazer os outros exames, tá? Então, ele vai fazer o TTG, é isso que vai ser o quê? Ele vai lá, ele fica a glicemia deu abaixo de 200, ele vai aguardar por 2 horas, ingerir mais 75 gramas de glicose, que é beber um negocinho, e vai verificar de novo. Se ele aumentar esse padrão acima de 200, ele é considerado um paciente com sintomas clássicos de diabetes, tá? Ele pode fazer hemoglobina glicada, que leva em torno de 90 dias, então tem uma eficácia aí de 3 em 3 meses. Tá? Esse paciente ele vai fazendo esse exame aí, verificando se ele está nesse nível de glicemia elevado que gera essa glicose. E lá no nosso equipamento, é importante a gente lembrar da sigla HI. Né? Quando você faz a medição, né, da glicose do paciente... Opa, peraí que eu apertei, que mudou tudo. Quando a gente faz a mudança aí, né, da perfuração, e aí a gente coloca o sanguinho, bota no equipamento, algumas vezes o meu equipamento ele pode apresentar essas letras, HI. Quando ele diz HI, significa que os valores estão muito aumentados, mas não são suficientemente elevados, tá? Então, esse paciente, quando ele tem um HI, é que a glicose dele de jejum está aumentada, mas não é suficiente para que o meu sistema está visualizando, tá? Então, esse paciente aí, ele está num nível muito elevado que não consegue se visualizar. Naturalmente, acima de 500, tá? Então, esse paciente está acima de 500 mg/dl. Então, ele vai estar aí nesse padrão, tá? A forma que eu vou utilizar, tá? A competência é sempre técnica, com julgamento razoável, pensamento crítico e bastante atenção. Aqui nós temos alguns decretos onde o profissional de enfermagem ele pode realizar o teste, cabendo ao enfermeiro a solicitação do referido teste quando necessário. Então, eu, técnico, posso executar, mas o enfermeiro tem que solicitar. Aqui temos o Conselho de Medicina dizendo que é um ato genérico. Aqui nós temos umas portarias dizendo sobre o direito, tá, dos medicamentos, conforme lei federal, que é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, totalmente gratuito, ó. Então, todos os remédios que eu passei para vocês estão aqui, ó. Glibenclamida, metformina, glicazida, insulina regular e insulina NPH, tá? Além de também estar decreto nessa lei que olha só que interessante, eu posso ter a seringa de 1 ml, no caso das NPHs irregulares, aí está comprovado que eu preciso ter, as fitas, tá, da glicemia capilar, tá, as lancetas para a punção digital e também um aparelho, tá? Eu posso ganhar o kit completo. O paciente que ele vai fazer esse teste de glicemia, ele vai observar o controle diário, o sobrepeso, tá? Então, ele vai marcar ali a obesidade, né? Por exemplo, tamanho da circunferência abdominal, torácica, ver a história desse paciente, tá? Ver se ele tem apresentação de emagrecimento, polidipsia, polifagia ou poliúria, para eu poder já ter esse papel aí executado. O que eu vou precisar dentro da minha conduta profissional de técnico de enfermagem? Então, eu vou ter o quê? A luva de procedimento, algodão e álcool 70%, tá? Além disso, eu vou ter as fitas, tá? Então, essa, por exemplo, que eu estou mostrando aqui para vocês é a Check Active, naturalmente é a do posto de saúde, tá? E o aparelho que eu estou te mostrando aqui é um outro aparelho, tá? Então, um aparelho diferente da fita, tá? Eu posso utilizar uma agulha, tá? É a agulha de insulina para perfurar o paciente, ou eu posso utilizar uma lanceta, que é o que a gente tem, que eu vou mostrar para vocês na aula dessa semana, que eu vou levar as lancetas para vocês olharem.
ok? E aquelas que vocês viram, essa lanceta aqui, é aquela que vocês viram no teste rápido, tá? É uma lanceta. Você não vê agulha nem nada. Você vai colher uma gotinha de sangue, assim como a gente fez no teste, e com isso a gente aguarda o resultado no equipamento. Então eu reúno todos os materiais, oriento bem o cliente, trabalho ali o psicológico desse cliente, tá? Lavo as mãos, calço luva de procedimentos, abro o invólucro da agulha ou da lanceta, tá? Escolho um bom local de punção, seja nos dedos da mão, nos dedos do pé, no lobo da orelha. Faço a antisepsia de álcool com algodão, ok? Ah, professor, eu posso passar álcool? Aí vem um dilema muito grande. Algumas literaturas me informam que eu posso passar o álcool, sim, tá? Na limpeza. Só que eu tenho que lembrar o quê? Eu tenho que lembrar que quando eu passar o álcool no dedinho do meu paciente, eu tenho que aguardar esse álcool o quê? Secar, não é verdade? Não adianta você ir lá, passa o álcool no dedo do paciente e fura logo em seguida, porque aí o álcool reage ao teste de glicemia. Pode trazer esse café para mim aí, Arlete, que agora deu vontade. Eu olhei você bebendo. Aqui não tem, vou ter que ficar só no desejo, tá? Então, ó, eu posso utilizar o álcool 70? Devo utilizar? Ótimo, devo utilizar o álcool 70, só que eu vou passar o quê? O álcool 70, né? Vou umedecer a gás ou algodão, passo ali para fazer a antisepsia e depois eu faço o quê? Deixo secar. Se eu não deixar secar, aí eu tenho interferência no teste da glicemia, tá? Coloca a gota de sangue na fita, tá? Vejo ali como é que vai funcionar, tá? E no local da perfuração eu boto um algodão seco para pressionar. Mando o paciente pressionar? Pode, mas desde que você oriente aí a pressionar, tá? E aguarda a leitura. Após a leitura, você vai registrar e interpretar o valor daquele resultado. Recolhe-se todo o material, retira a luva das mãos, comunica o enfermeiro, o médico solicitante, dá orientação dentro da unidade básica e trabalha ali. O que você vai trabalhar nesse paciente? Estímulo ali de manutenção de um plano terapêutico, educação alimentar, educação nutricional, um estilo de vida saudável. O que você vai fazer? Então, você vai colocando aí o que você vai fazer com esse paciente, tá? E dentro disso, você acaba de fazer o teste, tá? Esses são os materiais que eu mais encontrei, tá? Que é o caderno de atenção básica, administração de medicamentos, o conselho ali do COFEM, tá? Importantíssimo, tá? Para você observar. É importante você trabalhar bem esse conteúdo, tá? Para vocês vão utilizar bem isso daí. Nós vamos começar a fazer alguns eventos ao decorrer desse finalzinho de ano e no início do ano que vem. E é importante vocês terem aí esse conhecimento, tá bom? Professor, Pode falar, Corina. tem um kit chamado Freestyle Libre que hoje em dia utilizam muito para aqueles pacientes que têm que ficar tirando regularmente. O senhor explica alguma coisa sobre ele? Repete para mim que cortou o finalzinho. É um kit de Freestyle, que é tipo um botãozinho que também mede a glicemia. Ah, você diz o implantezinho, né? Tem esse implante, né? Esse implante ele é bastante caro, viu? Não é barato não, tá? É o FlexPen, né? Também é utilizado. Libre. Isso. Tá? Então ele é um produto bastante utilizado também, tá? Você pode comprar, tá? Ele tem ele num processo de insulina, tá? Então é um modelo bem rápido de se tratar a diabetes ali, tanto no adulto quanto na criança, e pode ser usado ali até a partir de 2 anos de idade, tá? Certo? É o que a gente olha aí. O que eu estava pensando que era, né, dentro desse processo aí, é um outro equipamento que eu não tenho aqui para mostrar, estava até mexendo aqui para ver se eu acho. É um equipamento que a gente tem que bota na barriga, tá? Outra coisa importante desse equipamento aí do Flex,
né, ele é de uso individual, ok? Então, quando a gente vai trabalhar num coletivo, por exemplo, no hospital, a melhor é a lanceta, tá? Certo? Porque esse flash aí, ele vai deixando gotículas de sangue na caneta, tá? E isso pode ocasionar aí uma contaminação, se eu fizer isso em uma saúde coletiva, tá? Agora, o que nós temos hoje que é interessante, né, é um equipamento. Nós temos um equipamento parecendo um reloginho, tá? Esse equipamento, ele tem uma agulha com uma bolinha, como se fosse um eletrodo, tá? E ele vai estar perfurado dentro do seu subcutâneo. Então, o que ele faz? Ao decorrer do dia, ele coleta o sangue, certo? O próprio equipamento já faz isso. Você já vai estar com a perfuração o dia inteiro. Então, ele coleta o sangue, coloca no aparelho, faz o teste. Aí ele olhou para o teste e falou assim, deu 215. Aí ele vai, busca no armazenamento dele aquilo que você já até colocou, às vezes você que colocou já deixou pronto. Ele bota lá no armazenamento, deve-se dar 4 unidades de glicose. Aí ele vai lá e trabalha as 4 unidades de glicose e já dá no paciente. Então, ele já está perfurado. Então, ele só colhe, mede e já injeta a insulina necessária para o paciente naquele momento, tá? É um equipamentozinho. Naturalmente, ele fica subcutâneo, é na barriga, tá? E é muito caro. Chega a custar em torno de R$100 mil esse aparelho, tá? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Só um pouquinho. Eu não tenho uma fotinha aqui dele, não. Procurei aqui. Depois eu mando para vocês no grupo uma fotinha desse aparelho. É muito interessante, está ficando melhor o acesso a esse equipamento, mas ainda custa muito caro, tá? Isso é bom porque o meu paciente ele é furado uma vez só por dia, tá? E ele fica fazendo o teste ali o dia inteiro. Então, por exemplo, o meu paciente, que ele é um paciente adolescente, insulino dependente, às vezes ele tem que furar o dedo de manhã, de tarde e de noite. Então, imagina ele furar o dedo 3 vezes ao dia. Com esse equipamento, não. Ele fura de manhã, passa o dia inteiro com esse equipamento e o equipamento passa o dia inteiro monitorando ele. Então, ele já coloca lá, ele já vem com um frasquinho que você já coloca a insulina regular em pH dentro, já deixa pronto, já programa de acordo com o que o médico prescreveu e é só esquecer. Ele mesmo faz todas as coletas. Ok? Dúvidas? Cólicas? Complicações? TPM, a Arlete já está com vontade de dormir. A Edileuza também está com vontade de dormir. Está com a cara. Tô não, professor. Quando o senhor falou do prato de pedreiro, aí bateu a fome. Aí eu estou com o prato aqui do lado e mastigando, não sei se o senhor percebeu, né? Eu vi, está mastigando aí. Fazer o quê, né? Essa em casa tem suas vantagens e desvantagens. Essa é a coisa boa de estar em casa, né? A Andréia estava que passeava em casa também, já até deitou. Daqui eu estou vendo ela só deitadinha. Esse é o lado bom de estar em casa. Tá? Então, de diabetes é isso, tá? Tem alguma dúvida sobre diabetes? O pessoal da diabetes que vai apresentar tem alguma dúvida? Professor, a Jeanette mesmo, ela até, acho que ela fala com você, ela queria ter assistido, porque o grupo dela é de diabetes, mas ela não conseguiu acessar. Mas eu falei para ela que você vai postar, que você deixou gravando a aula, para ela poder assistir. Ou seja, eu acredito que nós vamos ter dúvidas posteriores, né? Porque a gente vai assistir de novo essa aula e a gente pergunta. Por isso que eu gravei a aula, que aí é bom que vocês podem utilizar aí, repetir essa aula e tirar as dúvidas, tá? Isso é muito bom.
Outra coisa também, a gente tem que pegar as insulinas, né? As seringas de insulina. Lembra que eu pedi para vocês comprarem umas seringazinhas? Então lá já levem, se vocês já tiverem comprados na quinta, né? Nossa aula é na quinta ou na sexta? Na sexta, né? Nossa aula. Quinta. Não, professor, na quinta. Quinta, pronto. E, professor, você pediu tanta seringa que tem que falar qual que é a de insulina. A de insulina. Vou mostrar para vocês a de insulina. Insulina. Não sei se vai dar para vocês visualizarem aí. Tá vendo lá? Não, você lá no Elfer? Ah, tá. É uma bem fininha, eu já sei qual que é. Isso, insulina. Cabe o laranja, é isso? Naturalmente ela tem desse daí, de laranja, tá? Mas pode ser que também não tenha. Tá? Então pode ser essa laranja, ou pode ser uma outra que não tenha laranja. Ok? Tá? Então pode ser vários modelos. Mas a de insulina é essa. Essa é bom vocês levarem na sexta, porque a gente vai demonstrar para vocês como é que eu... Na quinta, professor, na quinta. Quinta. Na quinta a gente vai manusear. Então eu vou começar a ensinar vocês a aspirar a insulina, a fazer a insulina, ok? Tá? Nos pacientes. Professor, Pode falar. o senhor falou que a apresentação ia ser no dia 28. E você disse que a prova vai ser terça-feira que vem. Como é que vai fazer? Não. A prova eu cancelei. Lembra que eu falei na aula passada? Vamos cancelar todas as provas. É que vocês não lembraram, né? Eu tinha falado que a gente ia fazer Não, minto. Eu falei que eu cancelei todas as provas de quinta, não é isso? Só ia deixar de terça. Foi isso. Agora que me bateu aqui o clarão. Foi exatamente isso, professor. Como eu tive que viajar, né? E vocês já sabiam, aí eu quis dar uma folga para vocês e para mim também, né? Acabou que eu peguei essa folga. Para vocês estudarem um pouquinho mais e aí depois a gente faz essa prova. Professor, até porque a gente precisa, inclusive, na quinta-feira, conversar com vocês, porque senão nosso trabalho não vai ficar bom. Deixa na outra semana a apresentação. Então, a gente vai precisar de... Eu cancelei, tá? Todas as provas. Então, a gente não tem prova marcada, tá? Só na hora que acabar, para todo dia 28, aí eu marco a avaliação com vocês. Beleza. Bom descanso, então, professor. Boa noite. Então é isso, tchau. gente. Obrigado pela aula. Mas era para a gente trabalhar pelo menos um conteúdo. Professor, deixa eu lhe mostrar aqui um negócio. Mostre, mulher. Essa seringa que ele falou, essa seringa que o senhor falou. Deixa eu fixar aqui só um pouquinho. Aí. Essa daí mesmo, mulher. Então tá. Então, terça-feira pede para apresentação, né? Quinta-feira. Quinta-feira. Oi, ficou mudo aí para todos. O que houve aí que ficou mudo? Nada, eu acho que nada. O pessoal fechou mesmo, professor. Professor, quando que vai falar sobre as doenças? Pois é, vocês é o quê? ISTs? E é isso. Vamos marcar num período, qual período que vocês podem? Para mim tem que ser bom à tarde, ou no sábado. É porque nesse sábado vai ter o curso lá do professor de manhã. Não, pode ser à tarde. Todas as tardes eu estou livre. Não precisa ser de todos vocês, não. Pode ser só do grupo, entendeu? Então eu vou ver com as meninas e mando no grupo para você, para ver o dia certinho. Porque a turma ainda vai ter a aula. Mas vocês precisam de uma aula antes, rapidinho, para vocês não ficarem perdidos lá na hora. Porque o conteúdo é muito grande, então como lá tem que falar pelo menos o básico, uma coisa mais resumida, a gente fica sem saber o que falar nessa parte resumo, entendeu? Não, perfeito. Não, vamos fazer isso então. A gente marca com as meninas um dia, uma meia hora que a gente sentar, eu consigo explicar para vocês o que é do material das aulas. Assim como qualquer outro aí também, tá? Pessoal aí da pressão, pessoal
pessoal da hipertensão, todo mundo que tiver Professor, dúvida, marca comigo. Helder, de biossegurança, você tem algum vídeo para mandar para a gente de biossegurança? De biossegurança, eu tenho conteúdo, sim, eu vou mandar para vocês. Não, o conteúdo a gente tem da sua aula e tudo, mas eu queria, assim, específico, porque, tipo, no biossegurança tem os EPIs, tem os EPCs, tem tudo, mas isso aí não é nossa parte, isso é de outra parte. Então, para a gente acabar não confundindo, para a gente não confundir, tá falando de uma aula que é de outra colega, né? Não. O que você vai trabalhar na biossegurança? Mostrando as lixeiras, qual é a lixeira correta para cada tipo de coisa. Então, lixo seco, lixo orgânico, né? Lixo infectante, não infectante. Aí você explica o que eu faço com lixo infectante, eu incinero. O que eu faço com lixo orgânico, eu enterro. Tá? Essas coisas que você vai falar para mim. Tá, beleza, então. A gente vai fazer um apanhado e vai passar para você dar uma olhada, tá bom? Isso, perfeito. Tá bom, Qualquer um que tiver dúvida pode me procurar também, tá? Se tiver dúvida, pode me chamar aí, a gente vai tirando as dúvidas. Tá? Então, quinta-feira a gente vai ficar para mostrar essa insulina como funciona para todos vocês. Tá? Então, isso é uma coisa de meia horinha, a gente treina essas insulinas e aí a gente vai ficar por conta dos trabalhos, tá? Esses trabalhos, eles têm que estar pré-definidos na quinta-feira. E sobre os estandes, professor, como que vai ser? Aí o que acontece? As meninas da outra turma, elas estavam falando que parece que o dela, como vai ser dia 29, elas não vão querer fazer todo o processo juntos aí, de separação aí das tendas, né? E botar as tendas juntas. Então a gente tenta trabalhar uma ornamentação de vocês e aí o pessoal do dia 29 tenta trabalhar uma ornamentação deles. Os temas são os mesmos, eu não mudei os temas. Então, no dia 28, vocês vão estar fazendo o trabalho. No dia 29, vocês vão estar apreciando o trabalho dos colegas. Tá? Então, esse vai ser o foco aí dos 2 dias. Tá? Então, assim, a gente tem que parar na terça. Na terça-feira, quando a gente tiver a nossa aula de terça-feira que vem, a gente tem que estar com os trabalhos prontos, tudo definido. Pode falar, Edileuza. Na aula de quinta-feira, você vai ensinar para a gente como faz o teste de HIV? Sim, vamos estar lá. Eu já meio que perfurei, né? Porque foi bem rápido, né? A gente trabalhou, a perfuração foi bem rápido, mas sobrou muito teste, a gente treina de novo lá. Os testes que eu tenho lá, que sobraram, estão todos vencidos, então a gente pode furar mais gente ainda, tá? Aí a gente treina, testar novamente, tá? E não se preocupem, vocês não ficam com muito medo, mas na hora eu vou estar lá. Então, vai ser assim, ó, por exemplo, só para vocês entenderem, para vocês não entrarem em desespero. Então, vamos dizer, a Edileuza está lá com o teste de HIV. Então, eu vou liberar uma turma. Então, a Valéria vai falar assim, ó, a turma B vai começar a vir. Então, a turma B, ela passa lá na Edileuza, eu vou estar junto. Aí, ela faz o teste. Aí, agora, ela vai lá para o stand da Arlete. Aí, faz o teste lá com a Arlete. Aí, ela vai para o outro. E eu vou acompanhando junto, entendeu? Então, vocês não vão ficar todos ao mesmo tempo apresentando o seu seminário. Então, vocês vão apresentando de acordo com o que vai. E a cada vez que a turma vai andando, eu vou andando junto com a turma. Então, eu vou estar lá do seu ladinho. Na hora que você falar assim, professor do céu, aí eu falo, do céu não, mas estamos aí, professor. Tá? Aí a gente vai lá e ajuda. Tá? E, professor, caso ocorra algum erro, assim, de informação, você corrige a gente ali no momento? Pra gente não hora. Na hora eu corrijo, tá? Se eu tiver algum erro, na verdade, eu não vou corrigir você, porque isso mostra que você errou e não é o objetivo. Eu vou corrigir você, tá? Então, eu vou cochichar no teu ouvidinho e falar, não, fala assim que é assim. Né? E aí você vai e reconserta aquilo que você errou. Você mesmo vai corrigir o seu próprio erro. Professor, a gente estava até conversando no meu grupo de biossegurança, a gente estava falando sobre isso, que as colegas perguntaram assim, e aí, cada um fica com uma parte? A gente até falou assim, sim, cada um fica com uma, mas todas têm que saber tudo, porque se em algum momento der um branco, a outra tem que saber, então eu acredito que vale para os outros grupos também, todo mundo tem que saber tudo. Todo mundo tem que saber tudo. A colega entra e fala assim, então, é assim, né? Tipo assim, ela corrige sem mostrar que está corrigindo, né? Então, a partir do momento que a pessoa realmente conhece o que está falando, ela vai conseguir ajudar o colega sem problema. Porque, por exemplo, né? A gente não vai parar, né? Então, de repente, a Arlete sabe tudo. Aí ela foi no banheiro. Aí ficou só a Geise. E agora? O que a Geise vai fazer? Vai ter que ensinar o conteúdo da Arlete.
Que a Arlete não está lá, certo? Então tem que todo mundo saber tudo, tem que estudar tudo. Não existe um saber um pedacinho, o outro saber outro pedacinho. Até no controle dos testes, né? Por isso que eu dividi em grupos pequenos, porque para mim fica fácil. Por exemplo, a Edileuza gostou de furar o dedo do povo. Então ela vai ficar furando o dedo do povo. E a Arlete vai ficar o quê? Só olhando? Não, então eu vou calcular, entendeu? Eu vou tirar as fotos, a selfie, tipo isso. Não, eu vou calcular. Então vai ser assim, a Edileuza faz 5 testes, a Arlete faz 5 testes, a Corina faz 5 testes, a Gleice faz 5 testes. Todo mundo vai fazer a mesma quantidade de teste, tá? Então eu não Elas fazem o teste e vão uma pessoa usar que as vai nossas executar. lixeiras para jogar fora, né? Ah? Elas fazem os testes e vão usar as nossas lixeiras da biossegurança para descartar o material. Justamente. Né? Ah, não esqueçam, por favor. Professor, professor, da sua lista, só é mesmo a seringa? Da lista só é mesmo a seringa? Só levem a seringa de um. Eu acho que eu tenho algumas, nem precisa comprar ainda, deixa que eu levo. Vamos fazer assim, eu levo a seringa para vocês olharem. A gente vai só calcular assim como é que eu vejo a seringa com o quantitativo, para você mostrar lá para a população, tá? Não vai ser uma coisa assim que eu vou te ensinar, porque você vai aprender a fazer a medicação. Mas eu quero que você só saiba, ensine para ela como é que ela dosa, porque muitas pessoas erram as dosagens na hora de preparar, quem está em casa. Então, eu estou em casa, meu pai é diabético, aí na hora de colocar 10 unidades, eu coloquei 100 unidades, né? E aí meu pai vai para o hospital porque está passando mal, tá? Então, é isso que eu vou ensinar para vocês, a dosar. Vocês aprendem a dosar e pronto. Tá? Professor, você ia falar, não esqueçam... Levar com ela, né? Não esqueçam, justamente. Não esqueçam o que vocês vão precisar. Vocês têm que me mandar isso até amanhã para eu pedir a Valéria para comprar, tá? Porque se vocês deixarem em cima da hora, aí ela não consegue comprar e vocês não têm o produto, tá? Então, aquilo que vocês vão usar, por exemplo, lanceta para furar o dedo, fita de glicemia que vocês vão usar, né? Ou algum outro equipamento que vocês vão utilizar, né? Então, tudo isso você tem que me dizer aí para eu ver aquilo que é possível comprar pela faculdade e aquilo que não é possível, tá? Professor, no nosso caso, as lixeiras, lá na faculdade já tem essas lixeiras Pois e o saco também? É importante a gente verificar. Amanhã eu não estou lá, mas se você estiver lá, já verifica com os meninos se eles têm todas as cores de lixeira, porque ela tem que comprar o saco branco leitoso, que eu já sei que não tem, então você já pode pedir para comprar, falar, eu preciso de um branco leitoso, que é um infectante. Caixa de pérfuro cortante, eu só vi uma lá, então é importante a gente pedir para comprar, então vocês precisam me orçar isso. Tá? Na quinta-feira eu preciso desse papel na mão, com todos esses equipamentos aí que vocês vão utilizar. Tá bom. Aí você olha, pode ir lá, o Franklin fica lá no laboratório, ele é um monitor. Tá? E ele é da graduação de enfermagem, está quase formando. Então você pode ir lá e falar, Franklin, qual é o material que eu uso para fazer isso? Ele já sabe, ele já é quase enfermeiro, tá? Beleza. Aí ele vai olhar assim e vai falar, isso eu tenho na faculdade, isso não tem, então você anota para comprar, porque a Valéria deve comprar sexta-feira. Né? Legal. Agora sim, e professor, e sobre a questão que você ficou de ensinar a gente a colocar a camisinha, esses negócios, e o produto que a gente vai utilizar lá na hora. Pronto, vocês conseguiram as camisinhas? Sim, eu consegui uma caixa da feminina e uma caixa da masculina. Perfeito. Folding, conseguiram também alguns folhetozinhos? De jeito nenhum, não conseguimos nada de folding. Eu liguei lá na Secretaria de Saúde, conversei com algumas pessoas e, infelizmente, realmente eles estão trabalhando meios digitais. Então, não há algo mais físico impresso, tá? A gente está pensando em fazer cartaz, né? Aí o que eu acho que você pode fazer? Uma pequena lembrancinha que custa um pouco barato e dá para você imprimir. Pode ser até em preto e branco mesmo. Tá? A gente está pensando nisso, de deixar uma mensagem, já temos a mensagem pronta, e colocar a camisinha em um saquinho e fazer tipo a lembrancinha para entregar. Isso, pronto. E a gente fazer que a pessoa que está assistindo, ela que coloque a camisinha para a gente dizer se ela fez certo ou errado. Perfeito. Ó, eu tenho lá no Franklin, tem mais uma caixa de camisinha vencida, ok? Se vocês precisarem. Não, essas vencidas a gente pode utilizar para as pessoas ficar
colocando, entendeu? Perfeito, perfeito. Tá, isso pode ser. Então, ó, o que você tem que ver? Tem que ir lá no Franklin para ver isso daí, pegar as próteses, tá? Ver quantas próteses você tem peniana lá e quantas próteses vaginal você tem lá, para ver quais que vocês vão usar, igual todo mundo. Por exemplo, o pessoal que vai falar de pressão arterial pode ir lá no laboratório pegar o quê? O coração, não é isso? Não foi assim que eu dei a aula de pressão? Então, você pega o coração e leva lá para baixo. Mas aí vocês precisam anotar. Vocês precisam me passar tudo isso, porque eu, como professor de vocês, eu tenho que ir lá solicitar esse empréstimo. Tá? Tá, então a gente do meu, então, é só as próteses, né? Que vai você utilizar pega uma na escola. prótese. E o treinamento eu dou para você em 5 minutos. Tá? 5 minutinhos que a gente parar, eu mostro para você como coloca a camisinha. Vai, Corina, você ainda não sabe colocar uma camisinha, Corina? Você é eu não. Você fala tudo lá na sala, cuida de tudo. Como é que você não dá conta de eu colocar a camisinha, Corina? Não, ai. Às vezes botou até a mão na boca. Professor, eu não sei não, porque eu não aprendi, nunca aprendi, porque eu tenho 5 crianças, então eu nunca aprendi. Com certeza, você não aprendeu mesmo não, amiga. Sim, agora tá no eu tempo tô de achando que você não aprender, precisa de camisinha, não. Você precisa de Netflix na sua vida. Para ocupar mais esse tempo. Hoje eu não quero mais, não. Já chega. Tá, graças a Deus. Ei, professor Welter. Oi. O senhor falou que a gente tem que solicitar, isso é por escrito, no caso do coração, porque até a minha amiga Ellen tinha dado umas sugestões e tal, para a gente imprimir os folders, fazer umas lembrancinhas e tal. O coração, na verdade... lembrancinhas, isso eu não consigo pela faculdade, tá? O que eu consigo pela faculdade é o quê? Essa parte eu já entendi, né? Mas o que o senhor tiver de PA e na escola, o senhor consegue? Isso, veja lá com o Franklin. Ó. O Franklin é responsável por todos os laboratórios da faculdade. Todos. Então, você pode falar, Franklin, me mostra os laboratórios, quero olhar todos. E ali você vai ver o que você quer. Entendeu? Ele entra lá 4 horas. O Franklin está lá? Ele entra que horas lá no 4 horas ele entra lá e fica até às 10 da noite. Tá, beleza. Então você vai lá e fala, Frank, eu quero que você me mostre todos os laboratórios. Aí ele vai te mostrar os laboratórios, o que ele tem, né? E aí você vai anotando aquilo que você precisa. Na quinta-feira você chega aqui, professor Elton, eu preciso disso. Que aí eu vou, faço o ofíciozinho, mando para a Valéria e pego, recolho tudo. Beleza. Beleza? Beleza. Obrigada, professor. Bom descanso. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, Sil. Deus. Sil, quinta-feira leva bolo. Opa, boa noite. Eu levo café para a gente matar boa noite, gente. Sua vez de levar. Tchau, gente. Olha, eu vou levar a barriga, viu? Eu também. Tchau para vocês. Bom descanso. Bom descanso para todos. Boa noite. Boa noite Tchau, a tchau. todos. Boa noite a todos. Gatinha, não foi hoje, não? A Márcia. Boa noite para todos. Boa noite. Até aqui. Tchau, boa noite. Até amanhã. Deus quiser. Olha a buchudinha, cadê sua mãe? Aí a Bezerra, acho que ela é minha parenta, que meu sobrenome é Bezerra. Oi, Ingrid. Ingrid, tu entrou agora, não foi, Ingrid? Ingrid? Deve ter só entrado. Neia? A Neia, ela liga, professor, e vai dormir. A Neia Sena. Ela disse que está Boa noite, desde o começo. professor. Boa noite, fica com Deus. Bom descanso, boa viagem, noite. ótimo trabalho. Obrigado, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Davi, ajuda a mamãe. Deu B.O.